Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa MBC Tech, o vosso programa de tecnologias e transformação digital. Hoje temos o prazer de receber Sua Excelência, Presidente do Conselho de Administração do INTIC, Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, que é o regulador de tecnologias de informação e comunicação em Moçambique. Então, muito obrigada, Sua Excelência, por ter aceito o nosso convite para participar neste programa. Muito obrigado. Para nós é sempre um privilégio. Portanto, temos a oportunidade de interagir com os órgãos de comunicação social, de partilhar o trabalho que o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação tem realizado, tanto como parte das atribuições de competência do setor de comunicações e transformação digital. Para começar, iríamos perguntar o que é realmente o INTIC, o que é que faz e qual é o recurso, não é, que regula. Muito obrigado. Essa pergunta, portanto, é importante para podermos estabelecer, portanto, as balizas, portanto, da nossa conversa. O INTIC tem história. O INTIC foi estabelecido pela Lei de Transações Eletrônicas em 2017. Portanto, e por que foi retratado na Lei de Transações de 2017? Era para corrigir um aspecto, porque o INTIC, de facto, foi inicialmente estabelecido em 2011 e funcionou de 2011 até 2017 como uma entidade que tratava da regulamentação de tecnologias de informação e comunicação, mas também tratava da prestação de serviços digitais, portanto, como entidade do governo que presta serviços digitais. Por ter essa função dupla, em sede da elaboração da Lei de Transações Eletrônicas, portanto, as entidades, portanto, que aprovaram a lei, em particular, portanto, a Assembleia da República, achou que era importante segregar as funções de prestador de serviços e as funções de regulador. É por isso que a Lei de Transações Eletrônicas de 2017 estabelece o Instituto Nacional do Governo Eletrônico, que é a entidade competente para a prestação de serviços digitais, portanto, é a entidade do governo que presta serviços. E converteu o INTIC para regulador de tecnologia de informação e comunicação. Portanto, tirou do antigo INTIC as funções de prestação de serviços, tendo ficado somente as funções de regulador de tecnologias de informação e comunicação. Desde a aprovação da lei até a revisão do decreto de INTIC, passaram alguns anos, portanto, a revisão do decreto de INTIC que estabelece o INTIC como regulador só foi aprovado em 2020 e nós fomos confiados a responsabilidade, portanto, de dirigir o Conselho de Administração, portanto, que é a nova estrutura que dirige, portanto, o INTIC em 2021. Portanto, o INTIC, como regulador de tecnologias de informação e comunicação, efetivamente está a trabalhar há 4 anos. Portanto, a partir de 2021, apesar do regulamento. Agora, perguntava o que é o INTIC. O INTIC é a Entidade Nacional Reguladora de Tecnologias de Informação e Comunicação. Hoje, o espectro de tecnologias de informação e comunicação é amplo, é vasto. Mas o INTIC atual foi desenhado para focar em 4 áreas de intervenção principais. E essas áreas estão refletidas na sua estrutura. O INTIC tem 4 principais, portanto, divisões. A primeira divisão é a divisão de regulação e fiscalização. Esta divisão cuida dos aspectos de preparação de instrumentos normativos da área de tecnologia de informação e comunicação, portanto, como parte das atribuições e competências do INTIC, elabora propostas de leis, elabora propostas de regulamentos, para tornar o ambiente regulatório de tecnologia de informação e comunicação do nosso país, portanto, apropriado para a atração de investimentos e promoção, portanto, do desenvolvimento, portanto, da sociedade digital. A outra divisão é a divisão de fiscalização. Portanto, esta divisão tem uma segunda atribuição fundamental de um regulador, que é fiscalizar o mercado de tecnologias de informação e comunicação para assegurar que os atores, que são as empresas do setor digital, portanto, prestam os serviços em cumprimento da lei.
portanto, da Lei de Transações Eletrônicas e dos seus, portanto, regulamentos. Essa lei tem já vários regulamentos aprovados, dando como exemplo o regulamento do domínio MZ, porque parte da responsabilidade do INTIC gerir o domínio MZ, perguntava quais são os recursos que foram atribuídos ao INTIC pelo governo para administrar como uma portanto, a entidade da administração indireta do Estado. O INTIC gera o espaço do domínio MZ, portanto, que é tecnicamente chamado CCTLD, que é o Country Code Top Level Domain, portanto, que é o espaço da internet sob a responsabilidade dele. Fazendo analogia com os nossos colegas do NCM, enquanto que eles fazem a gestão do espectro de frequências, para quem usa frequências para transmissão de informação, portanto, nós gerimos o domínio MZ. E fazendo analogia também para os que não percebem, portanto, os detalhes técnicos dessa área, enquanto que o INCM, portanto, a área de telecomunicações, cuida do sistema de numeração, portanto, que são os números telefónicos, nós no INTIC cuidamos também dos aspectos também de endereços IP, portanto, a gestão e a distribuição dos endereços IP em articulação com as entidades internacionais, portanto, afins. Portanto, esta, portanto, é uma das divisões do INTIC. Portanto, o INTIC não cuida somente da regulação, apesar do nome ser designado de autoridade reguladora. Portanto, a segunda divisão é a divisão de segurança cibernética e proteção de dados. Essa divisão tem como responsabilidade tanto a formulação e a implementação de políticas na área de segurança cibernética e também da formulação de políticas e a sua implementação na área de proteção de dados. É por isso que tem duas divisões, de dois departamentos, um departamento de segurança cibernética e um departamento de proteção de dados. E esse exemplo, o governo, portanto, aprovou em 2021 a política e a estratégia nacional, portanto, de segurança cibernética, que é implementada, portanto, por esse órgão e que tem 25 projetos portanto, definidos como parte da concretização do governo definido para Moçambique ter um espaço cibernético seguro. E agora estamos a trabalhar na preparação, portanto, do framework de governação de dados e também da proposta, portanto, da lei de proteção de dados para, portanto, estabelecer o gabinete de proteção de dados, que é parte do Departamento de Proteção de Dados. A terceira divisão, portanto, é a divisão de licenciamento e certificação. Esta divisão, portanto, tem também dois departamentos que os nomes eu acabei de referir, portanto, que é o Departamento de Licenciamento e o Departamento de Certificação. O Departamento de Licenciamento tem como responsabilidade portanto, fazer o registro e licenciamento de provedores intermediários de serviços eletrônicos e dos operadores de plataformas digitais de todo o espectro de do mercado digital. Estamos a começar aos poucos. Portanto, o governo aprovou em 2023 o regulamento de registro e licenciamento de provedores intermediários de serviços eletrônicos e de operadores de plataformas digitais, que já estamos a fazer a componente de registro. Ainda não começamos a componente de licenciamento, porque aguarda-se a aprovação, portanto, do diploma ministerial conjunto que fixa as taxas de licenciamento. Mas já estamos a fazer o registro e já há muitas entidades, portanto, registradas. E na componente de certificação, portanto, estamos a trabalhar agora na implementação do sistema de certificação digital de Moçambique, que está na fase de piloto e com base, portanto, nesse trabalho já há entidades que estão a usar a título de piloto, portanto, assinaturas eletrônicas, que vão ter um grande impacto na componente de garantir que os documentos eletrônicos, principalmente das instituições públicas e privadas produzidos em Moçambique, têm, portanto, a garantia da sua segurança, portanto, do ponto de vista, portanto, da sua integridade, quando forem alterados, poder ser verificado. E a quarta e a última divisão, não menos importante, é a divisão de governação digital. Esta fica com a responsabilidade de formulação da agenda de governação digital do país, como está definindo as atribuições e competências do INTIC, e tem também dois departamentos, um o Departamento de Sistemas de Informação e o outro de Auditoria. Este departamento cuida dos aspectos de políticas do domínio MZ, é a sua implementação, de política de transformação digital, de política em diversas áreas, portanto, da sociedade de informação. A exemplo é esta divisão que cuida do segmento da implementação da política e do plano estratégico da sociedade de informação, portanto, que tem um período de implementação de 10 anos, 2018 a 2028,
e tem 120 projetos. É este departamento que ajuda no seguimento da implementação de 120 projetos, portanto, que concretizam a sociedade de informação, se forem totalmente implementados. É esta divisão que agora está a trabalhar na elaboração da proposta da estratégia de governo digital como parte do esforço, portanto, de digitalização, portanto, com uma estratégia concreta. É esta portanto, divisão que está a trabalhar na reflexão sobre a possível elaboração da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. É esta divisão que está a trabalhar na conceptualização de forma de governação, portanto, de dados, do ponto de vista de políticas de governação de dados, não da lei. A lei é outra divisão. É esta divisão que trabalha, portanto, com o Departamento, portanto, de Estatística nas questões de implementação do Observatório da Sociedade de Informação, para termos a informação, portanto, real de a quantas é que vai o processo de implementação da sociedade de informação. E estamos a preparar essa divisão para começar também a fazer o trabalho da auditoria. Já começamos, está em curso o processo, portanto, de fiscalização e auditoria, portanto, onde juntamos duas unidades, que é esta unidade, portanto, a divisão de auditoria, portanto, da divisão de governação digital, e também a divisão de regulação e fiscalização, para sabermos quantas vai o cumprimento do estipulado na Lei de Transações Eletrônicas, portanto, do país aprovado em 2017, e os seus regulamentos. E o foco do atual exercício de fiscalização e auditoria é na componente de verificar os aspectos de segurança cibernética, para saber se estão a ser seguidos os procedimentos definidos na lei ligados à segurança cibernética e também ligado à proteção de dados. Portanto, nessa fase inicial é assim que estamos a trabalhar. Assim, falando do alto, ia mostrar, portanto, este aspecto. Mas, se calhar, para dar maior, elucidar melhor, portanto, as diferentes áreas de intervenção do INTIC, da minha experiência de trabalho e do cumprimento, portanto, da grande responsabilidade que temos de liderar essa instituição, é que o INTIC insere em si 5 autoridades nacionais. Uau. É a autoridade nacional do domínio MZ, que é do CCTLD de Moçambique, portanto, a gestão do domínio MZ. Nos outros países, há uma instituição dedicada para gerir o domínio. Só esse tema. Dando um exemplo, portanto, países amigos que trabalham conosco, portanto, em Portugal, é chamado .pt. E no Brasil, portanto, é o Comitê Gestor da Internet, através, portanto, do .br. Portanto, fica só gerir, porque é um grande trabalho gerir a utilização, portanto, desses recursos de internet que são o domínio, portanto, o sistema de nomes de domínio a nível nacional. O INTIC trabalha também como Autoridade Nacional de Segurança Cibernética. É por isso que está a trabalhar, portanto, na concretização da Política Nacional de Segurança Cibernética e da sua estratégia, portanto, que foi aprovada em 2021, e o faz nessa capacidade da Autoridade Nacional de Segurança Cibernética. O INTIC, e nos outros países, há instituições próprias dedicadas à segurança cibernética, são as autoridades de segurança cibernética. O INTIC é a Autoridade Nacional de Certificação Digital, ao que emite, otorga, portanto, a responsabilidade dos operadores do setor público e privado poderem assinar documentos eletronicamente, e nos outros países há entidades dedicadas, portanto, o INTIC é a autoridade do governo portanto, eletrónico, não na componente de prestação de serviços que é dos nossos colegas do INAS, mas na componente de regulação. Portanto, há um exemplo, portanto, esta questão que temos falado muito de interoperabilidade, é a responsabilidade do INTIC estabelecer os padrões de interoperabilidade, é a responsabilidade do INTIC, portanto, em uso da administração pública, estabelecer, portanto, definir o regulamento. E existe já no país o regulamento de interoperabilidade. Estamos a fazer agora o trabalho da revisão desse regulamento para poder incluir os aspectos que faltaram, portanto, na versão anterior, que é da arquitetura e de rever os padrões técnicos de interoperabilidade, que devem ser seguidos pelo INAS e por todas as outras entidades públicas ou privadas que desenvolvem sistemas de informação para assegurar que são interoperáveis. Portanto, a última parte, e é a função, portanto, o INTIC também é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Portanto, em função da lei de proteção de dados, que tem um capítulo específico que cuida. Nos outros países, há autoridades específicas dedicadas para a área de proteção de dados. Portanto, o INTIC tem que se multiplicar para cumprir as suas atribuições de competência que representam estes
estas 5 autoridades que no nosso país é numa só. E temos procurado fazer o nosso melhor para poder, portanto, cumprir com essas atribuições em cooperação e colaboração com as outras autoridades reguladoras, portanto, setoriais, de setores específicos económicos afins, como o de telecomunicações, como o financeiro, tanto que é o Banco de Moçambique, como o de energia, da saúde e outros, porque hoje as tecnologias digitais são transversais e existem em todas as componentes de intervenção do país. Isto eu poderia dizer de forma resumida para tentar mostrar o que é o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. Pois é, e a Excelência fez menção a pontos muito importantes. Primeiro, nos fez notar que o INTIC não é só a parte de regulação, embora a parte de regulação já esteja mesmo avançado muito, já podemos contar com uma proposta de uma lei de proteção de dados, de uma lei de segurança cibernética, de crimes cibernéticos. Então, estamos a ver que o quadro legal de Moçambique está a ficar mais robusto com esta intervenção de regulação, mas também tem este impacto na fiscalização e na parte da auditoria, que também vai influenciar o mercado digital em Moçambique. Então, na sua opinião, engenheiro, o que acha que uma empresa porque nós estamos a acompanhar o contexto de transformação digital, não só do Estado, porque temos visto iniciativas do Estado para a transformação digital, mas também temos empresas que cada vez mais dependem das tecnologias para operar. Então, qual é o impacto que uma empresa deveria já esperar através destas atividades, dessas ações que o INTIC tem regulação? Sim, como dizíamos, a principal responsabilidade do INTIC como regulador é criar um ambiente propício à promoção do desenvolvimento da indústria digital no nosso país. E como dizia a primeira política de informática, e eu repete a atual política nacional da sociedade de informação, esse é o plano estratégico, Moçambique tem que ser não só consumidor, mas também produtor, portanto, na área da sociedade digital. Tem que contribuir produzindo bens da área digital, também desenvolvendo soluções tecnológicas digitais que suportam a prestação de serviços digitais. Isso deve ser feito por uma indústria nacional. E o papel do regulador, na componente, portanto, do quadro legal e regulamentar, é criar condições para a garantia do conforto, confiança dos atores do setor privado para poderem investir, estabelecerem, portanto, empresas, promover o desenvolvimento desse setor, criar oportunidades de emprego, mas também contribuir nos aspectos essenciais do desenvolvimento da sociedade de informação, preparando e oferecendo produtos e serviços genuinamente nossos, portanto, feitos em Moçambique, para que o país não dependa somente de produtos e plataformas digitais, portanto, desenvolvidas fora do país. Esta é que é a nossa responsabilidade. E no processo de desenvolvimento do quadro legal e regulamentar, portanto, o conteúdo dos instrumentos, temos estado a prestar atenção a este aspecto de promoção de desenvolvimento da indústria nacional de tecnologia de informação. E também é parte das atribuições de competência proteger as empresas nacionais, portanto, do setor de tecnologias de informação e comunicação. Às vezes, portanto, perde-se de vista esta função, portanto, do INTIC, que tem como responsabilidade proteger a indústria nacional. E quando elabora os instrumentos normativos, portanto, tem que criar espaço. E é um exemplo, por exemplo, do atual instrumento, portanto, do regulamento de registro e licenciamento de provedores intermediários de serviços eletrónicos e dos operadores de plataformas digitais. Por exemplo, procuramos incluir diferenciação, portanto, na taxa de licenciamento das empresas nacionais e das empresas internacionais, para tentar, portanto, criar espaço e fazer a discriminação positiva das empresas nacionais. Procuramos também, portanto, criar espaço para, portanto, as startups. O que se é exigido para pagar como taxa de licenciamento das startups é praticamente zero durante os primeiros 5 anos de funcionamento de uma startup. Tudo isso são instrumentos de regulamentação para poder promover e proteger, portanto, essa é a indústria nossa que está ainda na fase inicial, para poder crescer e ter, portanto, o conforto de proteção, portanto, da promoção do governo para o seu desenvolvimento. Isso é que temos orientado e também que este instrumento de regulamentação não constitua, portanto, impedimento à inovação. É uma outra dimensão, portanto, de preocupação do mundo. Vamos fazer a regulamentação, sim, mas continuando a deixar aberto espaço de inovação e até convidar atores da academia, do setor privado e até da sociedade civil
mesmo também do setor público, há inovação no setor público, para poderem serem, portanto, apelar, portanto, à capacidade, portanto, de criadora de inovação, poderem promover o desenvolvimento de novos serviços, que são esses serviços que vão caracterizar o processo da transformação digital no nosso país. Que são serviços oferecidos por empresas nacionais, mas também por entidades da academia e do setor público. Então, do que disse, engenheiro, o que me faz perceber, o que nos faz perceber é que às vezes temos essa perspectiva do regulador como se estivéssemos num contexto conflituoso, mas na verdade o regulador está para apoiar estas iniciativas, esta inovação e esta transformação digital, sim, até para trazer produtos que sejam nacionais daquilo que já acontece. E proteger até. Nesse contexto em que a competição das empresas nacionais pode ser desigual com as internacionais que já estão estabelecidas há muito tempo. E criar, portanto, essa plataforma, portanto, de conforto para o empreendedor quando quer trabalhar, portanto, nesta área. Bom, do trabalho que fizemos até agora, não tenho conhecimento de um instrumento de políticas ou de regulamentação que tenha sido aprovada e que constitua impedimento ao desenvolvimento do setor privado na área digital. Não é? Portanto, temos estado a ter uma abordagem, portanto, de crescimento dos instrumentos normativos ou de regulamentação de forma gradual, mas com cuidado de não perturbar o trabalho, portanto, de desenvolvimento e ir dando prioridade, focando nos aspectos que promovem, então, o desenvolvimento do setor privado nessa área. E quanto a este processo de licenciamento, registro e certificação, já se pode contar com licenciamento ou registro de plataformas? Até agora, portanto, o regulamento foi aprovado em 2023, portanto, em outubro. O que temos estado a fazer é a componente do registro. E já muita gente, se me permitir, podíamos até aproveitar, portanto, esta oportunidade de apelar e convidar, portanto, as diferentes entidades que operam plataformas digitais do nosso país, nacionais e internacionais, e também aquelas que são provedoras, portanto, de serviços intermediários eletrónicos do nosso país, para se registrarem. Porque o registro é a etapa preliminar para o licenciamento. Há entidades, dependendo, portanto, do atual regulamento, que pode bastar somente o registro, mas há aquelas entidades que não basta somente o registro cada sua responsabilidade, podem ter também que ser licenciadas. Como dizia, portanto, na parte inicial, ainda não estamos a fazer o licenciamento, porque estamos num trabalho ainda de definição das taxas de licenciamento. E esse cuidado que acabei de fazer referência de aprovar instrumentos que não perturbam o desenvolvimento, que está a demorar a definição das taxas, é exatamente para assegurar que as taxas que vão ser aprovadas e que vão constar, portanto, do diploma ministerial conjunto, não desencorajem o setor privado, mas pelo menos concorram para a contribuição do setor privado para a cobertura das despesas, portanto, de regulamentação e também inerentes à promoção, portanto, do desenvolvimento da indústria nacional, portanto, digital. É por isso que está a haver um pouco de cuidado nessa dimensão, portanto, que pode envolver. Mas é preciso também destacar que o objetivo desse regulamento que foi aprovado em 2020 não é somente a parte financeira das taxas. A parte fundamental é de segurança cibernética. Para assegurar que o governo de Moçambique tem a base de dados de todas as entidades que prestam serviços digitais, usando plataformas digitais ou provedores intermediários de serviços, para quê? Para permitir que estas entidades tenham conhecimento e cumpram os normativos que constam desse instrumento no que a proteção de dados diz respeito, no que a segurança cibernética diz respeito, para diminuir os fenômenos que estamos a assistir agora de abuso aos dados pessoais e também de crimes cibernéticos. E quando chega o momento de procurar identificar as entidades intervenientes na cadeia de prestação de serviços para a responsabilização, ser difícil porque o governo não tem essa base de dados. Portanto, este é que é o principal objetivo, portanto, de soberania, portanto, é que o governo de Moçambique tem que conhecer, como em qualquer área econômica, quem são os provedores quem são os atores da atividade econômica, neste caso concreto, da atividade econômica na área, portanto, digital. O que complica a nossa área é que muitos operadores não são só nacionais, são também
internacionais. E é aqui onde há um desafio de como é que nós estabelecemos o crime de tratamento igual, quer dos provedores nacionais, quer dos provedores internacionais, neste processo de registro e licenciamento. Mas isso é fundamental, porque os instrumentos que estamos a preparar agora, a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Crime Cibernético e a Lei de Segurança Cibernética, se todos esses intervenientes do ecossistema digital nacional não forem parte e assumir a responsabilidade, dificilmente iremos conseguir, portanto, o desiderato, portanto, que temos definido para a questão da proteção de dados, a questão de combate ao crime cibernético e a questão, portanto, de segurança cibernética. Por exemplo, só para dar um exemplo, a proposta da Lei de Crime Cibernético indica que os operadores, portanto, de plataformas digitais, quando sofrem um ataque cibernético, devem reportar ao regulador de tecnologias e também ao regulador setorial. Uhum. Como é que nós vamos fazer o seguimento se não conhecemos quem é o operador? Outro exemplo. Há alguns dados considerados sensíveis. Há áreas econômicas de atividade em que é obrigatória a sua localização no espaço de jurisdição de Moçambique. Se nós não temos o registro dessas entidades, não visitamos as suas infraestruturas, como é que vamos saber se as bases de dados com dados sensíveis do cidadão estão dentro do espaço de jurisdição de Moçambique ou estão fora do espaço de jurisdição do nosso país? Esta é a questão fundamental. Às vezes desviamos daquilo que é a essência do trabalho para outras dimensões. E entram aqui os aspectos que estamos agora a trabalhar para a regulamentação, que é de construção e operação de centros de dados e também de plataformas de computação em nuvem, para se assegurar que sim, podemos adotar essas plataformas que são o resultado da inovação da componente digital, mas sem descurar os aspectos da soberania. Portanto, estes são os desafios que o país tem e que o INTIC tem esta responsabilidade da dimensão de segurança cibernética e também de ser um dos atores que participa e deve contribuir no combate a crimes cibernéticos. Do que pode aqui explanar, engenheiro, também tivemos este entendimento que, para além das empresas nacionais, sim, as empresas internacionais que operam em Moçambique, sim, no espaço moçambicano, neste setor, também serão regulados pelo INTIC, também estão com esse dever de ter um representante em Moçambique para poder também permitir este controle. O atual regulamento aprovado, portanto, em 2016, que é o regulamento de registro e licenciamento de provedores intermediários, sim, tem essa definição. E estamos satisfeitos e parte das entidades operadoras de plataformas que já temos listadas são internacionais. Uau. Algumas são nacionais e outras são internacionais. Compreendem e, como parte de compliance internacional, portanto, cumprem com os normativos nacionais. Portanto, estão-se a registrar e compreendem a importância. Portanto, não queria evitar falar de nomes de operadores específicos, mas há provedores nacionais, por exemplo, que antes de fazer o registro, seguiram o processo de registro que está a ser conduzido pelo INTIC, tinham base de dados de moçambicanos fora do país. E como parte desse exercício, antes do licenciamento só do registro, porque estamos a seguir um processo didático, pedagógico, de educação, portanto não estamos a fazer nenhuma fiscalização, portanto, punitiva, chamamos a atenção aos normativos nacionais no que esta matéria diz respeito. E muitas dessas empresas compreendem a importância do que está já regulamentado e se comprometeram, portanto, a trabalhar para trazer, portanto, para o país essas bases de dados essenciais. Portanto, não vou referir, portanto, ao nome das entidades, por respeito às entidades, mas já há este impacto positivo do trabalho que estamos já a fazer. E algumas diziam que não sabiam. Portanto, é normal, portanto, os instrumentos são novos e é parte da responsabilidade do INTIC como parte da divulgação dos instrumentos normativos e também da sensibilidade, da educação da sociedade. Continuamos a divulgar. Não é só preparar os instrumentos, também é esse trabalho de seguimento que é necessário de divulgar os instrumentos e educar a sociedade. E é aí onde nós apelamos à participação dos outros atores da sociedade, como os órgãos de comunicação social, como o MBC, portanto, agora que nos convidou, e nós temos procurado encontrar tempo para ver, portanto, interagir, exatamente para essa componente de comunicação, de divulgação dos instrumentos e apelar os atores a cumprirem, portanto, com os instrumentos normativos nacionais, pela importância, portanto, que os mesmos portanto, têm. Né?
Portanto, há muitos aspectos e há muitas empresas que nós agradecemos, essas que deram, portanto, o sinal, que já estão licenciadas, portanto, em áreas importantes como o setor, portanto, de plataforma, portanto, de dinheiro móvel, que já estão licenciadas, algumas plataformas, portanto, de táxi por aplicativo, que já estão licenciadas, portanto, que estão a trabalhar, outras de muitas áreas da área de comércio, portanto, que estão a registrar, e queremos acreditar que este processo vai nos ajudar. Até, portanto, em preparação desta entrevista, verifiquei, portanto, temos cerca de um pouco mais de 40 entidades já registradas. Uau. Né? Portanto, como parte. Mas queremos acreditar que este número vai aumentar quando for aprovado o Diploma Ministerial de Fixação das Taxas de licenciamento, porque vamos passar do registro também para o licenciamento. E, se calhar, o ímpeto das nossas atividades de fiscalização vão, portanto, vão aumentar. Por quê? Porque esse regulamento estabeleceu, pelo cuidado de não querer, portanto, não se pretender violentar os atores dessa área, um período de 24 meses de transição. Portanto, o regulamento foi aprovado em outubro de 2023, o governo deu 24 meses, 2 anos, para entrar, portanto, em força. E neste período de transição é mesmo para dar tempo às entidades do setor privado e público para se conformarem com o novo instrumento. Então, esse período termina em outubro de 2025. Ainda temos algum tempo sim, para poderem trabalhar e se registarem junto já deixa seu apelo. Né? Deixa seu apelo aqui para esse trabalho. E também agradecer, portanto, e felicitar as entidades que já o fizeram, portanto, sem precisar de muita pressão. Né? Engenheiro, falamos de regulação e falamos de fiscalização. Também tocamos na questão da segurança cibernética e da questão de proteção de dados. E gostaria para finalizar, também falar um pouco dessa questão da certificação digital, sim, que temos conhecimento de que o INTIC é a autoridade raiz para a certificação digital, mas também que também incentiva o público e também o mercado, não é? Das entidades privadas a participar nesta questão. E como é que se pode participar? Porque tem sido interesse poder usar documentos eletrônicos, de usar também de assinaturas eletrônicas, mas também entendemos que já está na fase piloto essa questão da implementação da assinatura eletrônica. Também gostaríamos de saber como é que se pode trazer maior interação entre as entidades privadas e a autoridade raiz para também impulsionar ainda mais este processo. Muito obrigado. Se me permite, queria voltar a falar um pouco mais da área de segurança cibernética. Como fizemos referência, portanto, o país tem a Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética aprovada em 2021. E esta política define um aspecto essencial para a área de segurança cibernética do nosso país, que é a estrutura hierárquica do ecossistema nacional de segurança cibernética, que tem no topo o Grupo Nacional de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética, e por afinidade com as atribuições de competência do INTIC, esse Grupo Nacional de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética, então o CICEP Nacional, foi estabelecido pelo INTIC de forma formal, portanto, em 2023, foi lançado em 2023 e em abril deste ano completamos 2 anos. E a semana passada, na sexta-feira, no dia 2 de maio, nós lançamos publicamente, portanto, um relatório das atividades desta equipa nacional de segurança cibernética dos primeiros 2 anos. É interessante ler esse relatório e ver a quantidade de informação, alguma sensível, de como é que Moçambique está no espaço cibernético, portanto, no que a segurança cibernética diz respeito. As áreas de vulnerabilidade, o tipo de portas que ficam abertas nas aplicações, as entidades mais atacadas e as fontes e origem dos ataques. E nós só conseguimos fazer esse trabalho devido a uma dimensão também que consta da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que é de cooperação internacional. Nestes 2 anos fizemos um grande trabalho de filiação de Moçambique a organismos regionais, portanto continentais e globais na área de segurança cibernética, para garantirmos o apoio e assistência técnica em matérias ligadas à segurança cibernética. Para além disso, também lançamos o relatório do ANCIRE, que o ANCIRE é um estudo que realizamos, portanto, do ponto de situação das infraestruturas críticas, é interessante ver os níveis de exposição de vulnerabilidade das operadoras de infraestruturas críticas nacionais. E esse relatório chama a atenção a algumas áreas específicas,
do trabalho que devem fazer para mudar o quadro de proteção das infraestruturas críticas no cadeia de segurança cibernética, portanto, diz respeito. E a nossa estratégia, para além do CICERT nacional, que é implementado pelo INTIC, que já está operacional há 2 anos, como estamos a fazer referência, orienta para que cada regulador setorial estabeleça um grupo de resposta a incidentes de segurança cibernética desse setor. Então, estamos aqui a falar de regulador de setores econômicos. Portanto, o regulador, por exemplo, de telecomunicações, o regulador do setor de energia, o regulador, portanto, do setor financeiro, o regulador, portanto, da área de saúde, o regulador da área de educação. Por quê? Porque os perfis dos ataques em cada um dos setores econômicos são diferentes e o tipo de atenção não é igual, não pode ser concentrado. Estamos satisfeitos que já temos no país, para além do CICERT nacional, temos o CICERT do governo, que é este da administração pública, é implementado e operado pelos nossos colegas do Instituto Nacional do Governo Eletrônico de INAS. Também temos o da academia, que é também implementado pelos colegas de INAS, mas como parte da responsabilidade que tem de implementar a Moronet, que é a rede de instituições acadêmicas e científicas de Moçambique. Tem o INCM, que tem o seu CICERT institucional. Ainda não é o setorial. Estamos satisfeitos, que acho que esta semana os nossos colegas do INCM vão fazer o lançamento do CICERT setorial, portanto, de telecomunicações. Portanto, e é este trabalho de promoção que o INTIC tem que fazer para assegurar que todos os reguladores setoriais, o setor da aviação civil, tanto da área de hotelaria e turismo, portanto, onde há potencial da verdade, de haver abuso de segurança cibernética, estabeleçam essas infraestruturas para poderem, portanto, cuidarem da segurança cibernética ao nível do setor econômico da atividade. Depois, o terceiro nível, depois do regulador setorial, é o regulador, é o CICERT institucional. Quer dizer que cada operador de serviços essenciais ou de infraestruturas críticas tem que ter na sua instituição o grupo de resposta a incidentes de segurança cibernética. Por exemplo, o banco, que é parte de uma área, um banco tem que ter um grupo a nível da instituição de resposta a incidentes de segurança cibernética. Um hospital tem que ter. Uma central elétrica, de energia elétrica, tem que ter. Uma hidroelétrica, portanto, produz energia. Né? As empresas de petróleo e gás têm que ter essas infraestruturas. E são essas entidades que o INTIC tem que fiscalizar, tem que auditar para verificar se os níveis, os procedimentos de segurança que vão adotar, estão alinhados com as melhores práticas internacionais para garantir a proteção do espaço cibernético. Agora, a pergunta que faz em relação à certificação digital é a outra dimensão que consta também da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que orienta que deve ser implementado, portanto, o sistema de certificação digital. Aliás, a própria lei de transações eletrônicas já orienta e até define o tipo de tecnologia que deve ser usada. Portanto, deve ser baseada em criptografia assente de infraestrutura de chaves públicas. Portanto, é tecnologia muito técnica, em que nós temos que trabalhar. Portanto, o regulamento apropriado foi aprovado em 2019, mas nós trabalhamos na componente técnica, como disse bem, da implementação da infraestrutura tecnológica, portanto, da autoridade certificadora raiz do Estado, que é também implementada pelo INTIC nessa sua responsabilidade de autoridade nacional de certificação digital. Essa plataforma já está operacional, portanto, desde o ano passado, na fase piloto, e nós, para podermos testar a funcionalidade e a sua implementação, implementamos, portanto, uma plataforma, portanto, de certificação de assinaturas avançadas, que está operacional a título piloto, e é esta plataforma que muitas entidades pedem, e a título piloto, portanto, nós temos estado a permitir que usem para testar como parte da educação e sensibilização, porque este aspecto de assinaturas eletrônicas deixa a interpretação não é mesmo. Alguns pensam que a assinatura eletrônica é a assinatura digitalizada, portanto, que é um código que é gerado, que é entregue ao cidadão ou a um dirigente para passar a usar, para poder fazer o apenso desse código aos documentos eletrônicos que envia, de maneira a garantir a proteção desta informação que é enviada de forma eletrônica até a recepção. E usa 2 tipos de chave, tanto a chave privada e a chave pública, que devem ser, tanto usadas para fazer a encriptação, tanto com esse algoritmo técnico, e depois, no destino, fazer a decriptação, então, dessa informação para permitir que, se tiver alguém no meio do percurso, tentar aceder a essa informação, mesmo que abra o texto, não conseguir interpretar, porque o texto está encriptado.
durante a transmissão. E só pode ser decriptado no destino com as chaves apropriadas. É esta infraestrutura que está nós e garante a segurança da circulação de documentos eletrônicos, para evitar a circulação, portanto, é um dos mecanismos para evitar a circulação de documentos adulterados e garantir a integridade, portanto, do documento quando é produzido e é colocado. Agora, segundo a estrutura e o regulamento que foi aprovado, abre espaço para entidades certificadoras de segundo nível, que podem ser do setor público e podem ser do setor privado, para poderem vender como serviço. Convém-se para habilitar mais uma área da indústria digital. Há entidades que vão ser credenciadas pelo INTIC para poderem prestar esse serviço, muito importante para a componente da proteção de documentos no formato eletrônico no nosso país. Nós estamos a trabalhar, estamos a aguardar, portanto, a realização, portanto, de uma sessão do há uma estrutura de gestão desse sistema, portanto, pelo governo, e no topo, portanto, tem o comitê gestor, portanto, que é esse comitê que aprova as chaves que devem passar a ser usadas, portanto, pelos cidadãos. Portanto, logo, agora que terminamos, vamos apresentar, portanto, o resultado da parte preliminar e pedir a aprovação dessas chaves. Se o nosso governo aprovar, iremos divulgar e já podemos passar a usar essas chaves para credenciar as entidades de segundo nível, que já podem usar, portanto, para a prestação de serviços. Eu acredito que esse trabalho vai decorrer também ao longo deste ano. Mas a autoridade certificadora, a Rede do Estado, está pronta, está a funcionar e estamos satisfeitos com o resultado, porque já estão a ser assinados muitos documentos de entidades, que podemos dar aqui exemplo, portanto, como a imprensa nacional, que está a assinar a título piloto boletins da República. Portanto, porque são nossos parceiros também, posso fazer referência, portanto, à Universidade Pedagógica, está a assinar alguns documentos como parte do seu processo. Estamos a trabalhar com os nossos colegas da empresa de parte, que no processo da digitalização de documentos possam experimentar, portanto, assinar, portanto, esses documentos. Há muitas entidades, portanto, são cerca de um pouco mais, portanto, de 30 entidades que já estão, portanto, a usar, portanto, de forma, portanto, experimental, portanto, e é na fase piloto. E estas todas estão a usar a plataforma implementada pelo INTIC para verificar a funcionalidade da ACRES do Estado. E é com essa experimentação de um ano que nos dá o conforto de que já pode passar para a fase de produção. Muito agradeço, agradecemos, na verdade, a excelência e do que podemos perceber, realmente o INTIC tem trabalhado de forma incisiva e neste momento está a trabalhar nesta questão da sensibilização e também do conhecimento do mercado, da aproximação também do investimento e da inovação. Muito agradecemos também por nos apresentar este panorama do INTIC, a sua estrutura e os seus níveis de intervenção. Às vezes trazem uma confusão, mas agora acredito que estejamos mais esclarecidos. Sabemos que, até diferente de outros ordenamentos jurídicos, o INTIC até está a acumular muitas funções no que se refere à regulação das tecnologias de informação e comunicação. Alguma consideração final? Bom, muito obrigado. Como consideração final, é agradecer esta colaboração, portanto, com os órgãos de comunicação social, no geral, e em particular hoje com a MBC, porque nós, é parte da nossa estratégia de sensibilização, ter um engajamento com os órgãos de comunicação social, porque acreditamos no seu papel fundamental, portanto, para nos ajudar a levar a mensagem ao destinatário, portanto, que é o cidadão no geral, mas em particular aos autores, portanto, dos setores econômicos interessados na área da transformação digital. Portanto, é agradecer esse espaço e dizer, por exemplo, que parte das atividades nós fizemos de sensibilização e informação, um dos alvos das ações de formação foram órgãos de comunicação social, exatamente para estabelecermos o mesmo nível de entendimento dos aspectos que podem ser docentes, portanto, da comunicação social, podem ajudar a esclarecer alguma interpretação não correta das atribuições de competências das diferentes instituições públicas que têm responsabilidade definidas por lei, portanto, no âmbito da transformação digital, no âmbito de tecnologia de informação e comunicação, portanto, no geral. Agora, o que eu tenho dito como parte do trabalho nacional, mas também do acompanhamento do trabalho nacional, é normal essa procura de questionamento, de perguntas, e também de procurar ver, portanto, se não há, duplicação de atribuições de competências, mas eu acho que o estudo dos instrumentos normativos que estabelecem essas entidades, que foram estabelecidos, portanto, por lei, pode ajudar, portanto, a esclarecer. Mas também, interações como essa que tivemos hoje são fundamentais para ajudar e nós estaremos sempre disponíveis. Portanto, e a terminar, agradecer mais uma vez por essa disponibilidade e reiterar a nossa disponibilidade, portanto, de enviar mais colegas para áreas técnicas específicas
das 4 divisões que falei do INTIC e se abrir Sim. tanto dos 8 departamentos para em cada departamento ações muito específicas que estão a ser realizadas nesse país, neste momento no país, como parte da promoção e desenvolvimento tanto, da transformação tanto digital, no geral, mas em particular das atribuições de competência tanto do INTIC. Bom, nós reiteramos o nosso agradecimento por ter participado neste nosso programa, também pela entrevista e por também nos dar tantos pontos que são de reflexão, também de intervenção direta neste processo de transformação digital. É desta maneira que nós damos como encerrado o nosso programa, na promessa de virmos com mais do que se refere à transformação digital em Moçambique.